Então, eu passo então a palavra para o Antônio Jorge para colocar, enfim, fazer a sua pergunta ou comentário. Muito obrigado. Tá ouvindo? Sim. Bom, parabéns aos palestrantes pela mesa, pelas excelentes apresentações. Eu faria, então, seguiria na linha do que sugeriu a Letícia. Perguntaria aos palestrantes se vocês enxergam a cooperação para o desenvolvimento como uma possível agenda para a formação de uma coalizão. Tentar juntar as duas coisas. Em que medida, na linha do que se está fazendo, se está tentando fazer no IBSA, por exemplo, em termos de se criar um fundo com uma agenda específica de cooperação. Vocês enxergam como possível isso? Ou seja, construir coalizões tendo como ponto de referência um eixo de cooperação, ou pelo menos uma área específica, pode ser talvez combate à pobreza, ou à fome, ou saúde, enfim, algo que tem um apelo político, naturalmente, mas que possa galvanizar a formação de uma, eu não diria de uma coalizão política permanente, mas de uma relação mais duradoura dos países do Sul, do ponto de vista de se projetar um valor na ordem internacional, tendente a transformar para melhor essa ordem. Obrigado. Parabéns para os palestrantes. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar para a mesa é se vocês poderiam se deter um pouco nos problemas da cooperação Sul-Sul, no sentido de... dois sentidos. Primeiro, trazer o ponto que foi colocado ali pelo André, alguns de nós já tentaram e fizeram parcerias Sul-Sul, cooperação Sul-Sul, né, como agência, e eu estou falando pela Fundação Ford agora. E a gente percebeu que tem diversas dificuldades nessa relação Sul-Sul, muitas delas logísticas, mas muitas delas culturais. Eu acho que não, Alcides, Maria Regina, Mônica, que estão aqui, participaram muito ativamente disso, podem dar um pouco dessa realidade. Como nós estamos tão acostumados na relação Norte-Sul, em pensar o Norte-Sul e valorizar as parcerias Norte-Sul, as dificuldades da cooperação Sul-Sul em encontrar interlocutores no Sul, encontrarem pontos de encontro, interesses comuns. Isso tem sido realmente, assim, eu não acho que são barreiras intransponíveis, mas eu acho que é um importante elemento de análise para, se a gente tem que superar esses problemas, a gente se deter em quais são os problemas, já que a cooperação Sul-Sul já percebe. Então, nesse sentido, para o nosso colega do IPEA, eu me pergunto se, na sua análise, se vocês vão agora tentar olhar para quais são os problemas que a cooperação Sul-Sul já existente, no Brasil, Índia, em outros países, o que percebe nas dificuldades deste fomento. No mesmo sentido, assim, o Brasil e esses países, mas o Brasil em particular, a grande vantagem desses países emergentes que agora são doadores é porque eles também foram ou são receptores de doações, né? E desta cooperação Norte-Sul. E me parece que ainda falta um diálogo interno de parar para pensar o que a gente não gostava da cooperação Norte-Sul, o que foi bom na cooperação Norte-Sul, e a trazer os atores. Por exemplo, os ministérios todos que hoje em dia fazem cooperação Sul-Sul são também ministérios que recebem a cooperação Norte-Sul, mas são departamentos diferenciados e não se conversam. Então, eu acho que a partir da análise como foi colocado ele do IPEA, trazendo quem recebe a doação internamente, vai ser importantíssimo para esse diálogo, senão a gente vai ficar meio assim, esquizofrênico nesse aprendizado. Um dos pontos que eu queria também instigar, e o Halim comentou, o Brasil não precisa da cooperação Norte-Sul, mas fica muito feliz em tê-la. E eu já conversei com alguns municípios, alguns órgãos da sociedade civil, até com alguns think tanks, e eles sempre falam,
é bom receber dinheiro, seja do Banco Mundial, seja do DFID, seja da cooperação holandesa, e querem essa cooperação, quando poderiam procurar essa cooperação ou dentro ou nos países do Sul. E eu me pergunto se isso não tem a ver com o que a Maria Regina comentou, desse bargaining, sabe, de você poder ter diversos atores, o que é bom, se for esse o caso. E se não for esse o caso, se de novo, a nossa mentalidade já tem entendido um sistema de como funciona, de incentivos, e não conseguiu dar trabalho se adaptar para um outro. Finalmente, só na triangulação que o Bruno colocou, você colocou, mas se você pudesse ir um pouco a fundo, se a coisa da triangulação também não é uma estratégia de saída da cooperação Norte-Sul. Sim, esses países, Japão, Inglaterra, que estão colocando muita ênfase, tentando dar capacitação, como você colocou ali, capacitação para esses países em serem doadores. E o que significa isso, se você pudesse comentar. Obrigada. Bom, eu queria colocar algumas questões que também remetem à sugestão da Letícia, que eu acho perfeita, mas vamos começar com alguns dos temas colocados sobre e por essa mesa. Primeiro é esse exercício contrafactual que já apareceu hoje, eu acho que ontem também, mas hoje mais, e que nessa discussão, que enfim, pode ser simplesmente uma controvérsia com diversidade de percepções, entre a correlação que existiria da fatiga da cooperação Norte-Sul e o impulso que se observa na cooperação Sul-Sul. Enfim, existiria e outros contrafactuais que se poderiam fazer. Eu tenho a impressão, e eu mesma falo por mim mesma também, quer dizer, que tem um exercício que não se está fazendo e que eu acho que aparece claramente na cooperação Norte-Sul, mas não é mencionado na cooperação Sul-Sul, que é a vinculação, eu considero positiva, com a globalização. Quer dizer, existe uma relação entre a expansão de uma agenda de cooperação Sul-Sul e o impacto da globalização no âmbito do Sul, que, digamos, gera um conjunto de sinergias, inclusive de atores não governamentais. Então, e sobre isso praticamente não se fala na literatura. Segundo ponto, enfim, eu achei realmente extraordinário apresentar, enfim, todas as apresentações muito boas, mas para mim a apresentação do Bruno, enfim, inclusive as representações gráficas das triangulações me pareceram, enfim, de repente a gente começa a ver a cara da figura do bicho. Mas, ao ver a cara do bicho, também, a gente começa a se questionar até que ponto, e aí vem a questão, o ponto, até que ponto a gente pode estar realmente configurando e identificando uma forma de fazer, não, uma modalidade de cooperação, só pelo número de atores. Então, a diferenciação que o André menciona, que eu acho que é muito importante, que é a diferença enorme entre fazer triangulação com uma agência multilateral e com um doador bilateral. Mas, além disso, eu, sem querer estragar, digamos, a festa, pergunto, será que, de repente, nós não poderíamos estar pensando... Porque a Ana falou uma coisa muito importante. Quem faz? Quem faz? Do lado do norte, são os mesmos que estão fazendo. Né? Provavelmente é o mesmo funcionário de uma agência britânica armando uma agenda bilateral e trilateral com o seu parceiro do Sul. Então, é um traço que depois abre. É um traço entre dois pontos que depois abre. Mas não é, digamos, qual é realmente a autonomia e, digamos, a especificidade que deve se atribuir a esse trilateralismo? É uma pergunta, eu realmente não tenho a resposta, mas eu acho que a gente tem que, talvez, tomar um certo cuidado de não embarcar na ideia de que realmente vai sair dali uma outra coisa, por mais que abra possibilidades diferentes de financiamento, de veiculação, enfim. Mas
queria colocar essa questão. E o último ponto tem a ver com a discussão entre hoje e ontem. E isso aparece, o Roy colocou essa questão, mas não somente. E tem a ver também com uma dimensão da apresentação do Miguel. Por um lado, é muito claro que o Sul-Sul se diferencia enormemente do ponto de vista da funcionalidade da expectativa política internacional entre a agenda da cooperação Sul-Sul, que é feita pelos grandes e é feita pelos menores, que é irrelevante politicamente, né, hoje em dia. Né, ela não tem visibilidade, ela é importante como um instrumento de política externa, mas não tem a visibilidade e não está merecendo as matérias do Economist ou de Financial Times que a dos grandes merece. Agora, isso é um problema estrutural. Isso é um problema estrutural porque isso revela que tem, digamos, que também na cooperação essa hierarquia Sul-Sul ela está presente. E isso puxa uma outra questão, que é estrutural também, que é justamente, e tem a ver com o que o Marcos falou ontem, que é a cooperação como uma das dimensões da configuração de uma agenda Sul, de uma agenda de emergentes, aonde claramente a ambiguidade entre o sentido instrumental dessa agenda e o sentido realmente de recolocação de uma nova ordem, né, não está claro. Né? E nessa confusão, eu acho que o que o Roberto mencionou, em algum momento ontem, Roberto Bolsas, é importante, quer dizer, não é claro aonde que a China está nesse jogo. E não é claro se realmente o jogo da China em cooperação não é, digamos, um reflexo, digamos, não é uma repetição, muito mais, digamos, claramente relacionada a uma história de cooperação Norte-Sul do que de outros países. Eu não sei até onde, inclusive, a China é o que menos faz triangulação, ou seja, ela atua como um doador bilateral comum e corrente. Bom, eu queria também agradecer os panelistas, achei todos excelentes, e parabenizar o Bruno. Você é bom de triângulos, Bruno. Você conseguiu apresentar muito bem aí o sistema da triangulação, certo? Ele que mencionou as pessoas. Ele abriu, eu só concluí a piada. Bom, agora, eu fiquei assim um pouco preocupado, porque há um certo tom, né, do meu ponto de vista inquietante, de muitas semelhanças, se não a mesma coisa, cooperação Sul-Sul e cooperação Norte-Sul. Né? E eu acho que, do ponto de vista conceitual e político, isso me inquieta, porque se trata da mesma coisa, então os conceitos, né, então não faz muito sentido a gente estar discutindo relações Sul-Sul e cooperação Sul-Sul. E eu não acredito que seja assim. Não é só a expressão de um coração que gostaria que fosse diferente, mas eu acho que geopoliticamente, a cooperação Sul-Sul é uma expressão bastante distinta de uma outra geopolítica, de uma outra geoeconomia. Se muda a geopolítica e a geoeconomia, portanto, do meu ponto de vista, também mudam as formas como se está expressando, ainda muito incipientemente, essa cooperação Sul-Sul. Acho que não há dúvidas de que as duas, Norte-Sul e Sul-Sul, se aproximam no que diz respeito ao tensionamento dialético entre, de um lado, altruísmo internacional, solidarismo, versus interesses de política externa. É claro que, em se tratando de cooperação entre Estados, sempre vai haver esse tensionamento. Mas acho que é importante a gente não esquecer que, da mesma forma que a cooperação Norte-Sul, a cooperação Sul-Sul também se faz para além dos governos. Né? É claro que, no caso da China, isso está muito menos colocado. No caso do Brasil, da África do Sul, no caso do Brasil do México, que é um sul desaparecido aqui no nosso seminário, eu acho isso também interessante. O México parece que não é mais do Sul, né, mas a gente não fala mais muito do México ao se falar de cooperação Sul-Sul. As sociedades também contam. Né, e será que as sociedades, os movimentos sociais e as ONGs, ao praticarem a cooperação para o desenvolvimento, também repercutem, né, os mesmos tipos de práticas? Do meu ponto de vista, eu acho que há uma série de questionamentos, só vou listar aqui 4, que poderiam nos guiar
para pensar aproximações e diferenças. Primeiro, a questão da adesão às agendas da cooperação Norte-Sul, né? Será que a cooperação Sul-Sul adere às mesmas agendas? Estava conversando aqui com Enara. Luta contra o terrorismo, né? Ou securitização da cooperação para o desenvolvimento que Bruno mencionou. Bom, a cooperação Sul-Sul até agora não aderiu, né? Então, isso parece bastante claro. A problemática da eficácia, né? Quer dizer, também não aderiu por conceber que se trata de uma agenda, né, constituída por uma organização não universal e que, portanto, pecaria por falta de legitimidade política, que é o caso da OCDE. Né? Então, a OCDE constitui um grupo de doadores e não é uma organização universal, né, tem 30 membros, 31 membros, não me lembro, repercutem valores e modos de ação etnocêntricos, ou seja, o Brasil está querendo vender um modelo brasileiro, a Índia está querendo vender um modelo indiano e assim por diante, ou não, ou o diálogo é mais horizontal, é mais dialético de um lado e de outro, ou é, né, de cima para baixo, etnocêntrico, reprodução daquilo que eu considero como importante a ser implementado no seu contexto. E um quarto aspecto que eu acho que é importante, porque a gente está falando de cooperação, né, eu tinha mencionado isso anteriormente, para o desenvolvimento. E eu acho que uma pergunta que, é claro que parece que é impossível a gente imaginar um mundo que não seja capitalista, né, e que seja sempre no interior desse sistema econômico dominante, mas se a cooperação Sul-Sul se propõe trabalhar para o desenvolvimento, reprodução dos mesmos modelos de desenvolvimento, ou são modelos que geoeconomicamente, geopoliticamente, mexem com as estruturas tectônicas as placas tectônicas do sistema estabelecido. Isso, evidentemente, não está nada claro, né, e tudo leva a crer que seja muito mais só reprodução do que mudança. Enfim, eram esses meus questionamentos. Obrigado. Obrigado, Carlos. Professora Maria Regina. Obrigada. Eu primeiro queria uma questão mais de informação. Não sei se o João pode me fornecer. Você disse que o Brasil é receptor e doador. Então, eu pergunto se os benefícios que o Brasil tinha como país de renda menor, enquanto receptor, né, se eles foram eliminados. Enfim, na tese da graduation, enfim. Até que ponto o fato do Brasil ser um doador emergente tem implicação na sua graduation. Né? A outra questão tem um pouco a ver, até que a mesa levantou, e também ligando um pouco com a discussão de ontem, e o André acho que especificou de forma assim, mais forte ainda, a questão da diferença, né, entre cooperação Sul-Sul e cooperação Norte-Sul. Eu acho que tem dois aspectos, vamos dizer assim, analítico e metodológico. O primeiro é o seguinte, primeiro que eu acho que isso é uma questão que só pode ser resolvida a partir de uma investigação. Isso existem padrões diferenciados entre esses três países, esses três grandes. Claro que se a gente ainda nem sabe como é que é do Brasil, então, enfim, mas isso é claro que é uma pergunta que só se pode responder com pesquisa. Agora, eu acho que, ao lado disso, tem uma premissa que é anterior, que é uma premissa, vamos dizer assim, quase que ontológica, que é o seguinte, as pessoas, aqueles que partem da perspectiva de renda, diferença de renda, e ontem apareceu muito isso, supõe que quanto mais você aumenta a sua renda, mais você se parece com aqueles que têm mais renda. Né? Então, é uma espécie de mobilidade internacional que transparece, por exemplo, no caso das coalizões. Ontem mesmo foi dito que os países do Sul, os emergentes do Sul acima, eram conservadores. Quer dizer, eles queriam o status quo. Né? Então, por quê? Porque hoje eles têm mais renda. A outra visão é uma visão muito mais identitária, né? Que nós, do Sul, temos alguma coisa da nossa identidade que nos diferencia do ponto de vista da nossa natureza. Então, nós sempre seremos diferentes. Acho que esse tipo de questão são premissas, né? E, portanto, não podem ser testadas. Né? Agora, a investigação para o padrão, eu acho que seria interessante. Agora, tem um outro aspecto, vamos dizer assim, nessa dimensão identitária, que eu acho que foi levantado ontem pelo Luiz, que é muito interessante, e que eu acho que aí é uma diferença muito grande. Enfim, é uma outra maneira de ver a diferença entre Norte e Sul, que é o seguinte, como é que você enquadra o problema? Não, todo mundo diz, temos problemas comuns.
né? Isso nos faz torna a cooperação Sul-Sul diferente. Claro, o problema da pobreza é um problema que não existe no Norte. O problema da malária, né, e já não é um do Norte. Eu acho que esse é o que disse o Witt. Eu acho que essa é uma maneira muito interessante de pensar. Você pensar a partir dos problemas. Por exemplo, a questão da pobreza, né? No Norte, a pobreza aparece com uma questão de renda. Basta você aumentar a renda que você diminui a pobreza. A pobreza, da forma como ela aparece nos países do Sul, ela é sistêmica. E, portanto, ela só vai ser resolvida se você atacar diversos aspectos. Eu acho que, de certa forma, o Brasil está aprendendo isso depois que teve o programa Bolsa Família, que descobriu que tinha um conjunto da população que não era alcançado pelo Bolsa Família. Daí a Bolsa, o programa de redução da miséria. Então, essa visão, essa maneira de encarar, né, nesse caso, esse é um exemplo. Isso é possível para quem tem um problema semelhante, que vão enquadrar o problema de uma forma, e isso tem implicações do ponto de vista do que você faz, do diagnóstico, enfim, da cooperação, etc. Então, acho que é uma ideia muito interessante que o Witt levantou para pensar essa diferença.